Imagine você precisar completar uma jornada. Não a sua jornada. Não de um conhecido, nem sequer de um parente. É a jornada de outra pessoa. Melhor, outra espécie. Essa jornada não é só um interesse coletivo ou mais uma conquista. Ela é a razão de uma peregrinação, de uma busca incessante por conhecimento e descobrir a origem de tudo. E você é o único que pode completar essa jornada, a troco do seu inevitável fim. Outer Wilds é um daqueles jogos que você joga uma vez só e acabou. Literalmente é impossível jogar esse jogo de novo. Mas ele, em uma única jogatina, faz com que você aprenda uma das mais importantes lições que você pode levar. Você é ninguém sem ninguém. Inicialmente, quando eu estava montando o roteiro desse vídeo, eu estava pensando em basicamente contar a experiência de alguém jogando esse jogo. Como que você vai descobrindo os enigmas e aplicando eles nos desafios e assim vai. Só que assim, quem jogou sabe que o jogo se resume a: pega a nave, vai para um planeta, pousa nele, descobre uma mensagem, pega combustível, explora, vai para um planeta, descobre algo novo, volta para a nave, fica perdido, se joga no sol. Outer Wilds não tem uma história linear. Você descobre as coisas e progride quando coincidentemente você esbarrar nela e seguir a jornada. Tanto é que, se você iniciar o jogo agora, se você souber tudo o que você tem que fazer, você pode zerar ele em 15 minutos. Então, como que vai ser a proposta desse vídeo? A ideia é dividir o vídeo em duas partes. A primeira é dando uma breve introdução ao mundo, a proposta do jogo, os personagens chaves dele, sem ficar entrando muito em walkthrough nem nada. É mais uma visão geral do que tem em Outer Wilds. E a segunda parte é mais sobre contar a minha interpretação sobre o que se trata o jogo. Enfim, entrar em outros aspectos para além do game. É uma parte mais pessoal, envolve mais opiniões e vivência minha. Como o jogo tem um final aberto, assim como um monte de coisa nesse jogo é realmente aberto, eu sinto que é muito seguro compartilhar um pouco do que foi minha experiência e o que eu senti jogando ele. E um aviso de absurda, imensa, indispensável importância. Deu um trabalho do cacete montar esse vídeo, mas, por favor, joga o jogo primeiro antes de ver isso. Como eu tinha dito anteriormente, o jogo é uma experiência para nunca mais. Saber o que fazer para zerar ele ou saber os segredos que ele guarda é pedir para matar essa oportunidade. Tá ligado o filme Sexto Sentido? Que depois que você descobre o plot twist dele, você literalmente matou a experiência de assistir o filme? Então, é praticamente isso. Dito isso, pausa o vídeo, compra o jogo. Atualmente, quando eu tô gravando o vídeo pelo menos, o jogo tá em promoção na Steam, o jogo entra em promoção mensalmente praticamente. Joga ele com muita calma, depois você volta aqui e assiste o vídeo. Eu não tô interessado em jogar o jogo, então acho que esse vídeo resume bem a experiência dele. E enfim, eu acho que vai ser um prato cheio. Perfeito? Então vamos começar. Você acorda. Você é de uma espécie chamada Harfian, e o mais novo recruta da Outer Wilds Ventures, uma organização espacial dedicada para aprender sobre a história do nosso sistema solar. A Outer Wilds Ventures tem algumas estrelas, como dá para ver aí na imagem, que são os fundadores da organização. Todos eles estão por aí pelo sistema solar, exceto o Feldspato, que atualmente está desaparecido e ninguém sabe sobre ele. Nessa primeira parte do jogo, você é apresentado as principais e únicas mecânicas que você vai ter durante ele inteiro. A gente tem o onduloscópio, que é como se fosse uma espécie de receptor de sinais de rádio. Você sintoniza ele em alguma frequência específica do jogo e ele indica onde tem essa frequência no espaço. A gente tem o batedor, que é um mini robô que tira fotos e ilumina uma região específica. E a gente tem o nosso tradutor, que ele traduz os textos de uma antiga raça nesse mundo chamado Nomais. Os Nomais são uma espécie que temos pouquíssimas informações sobre ele durante a jogatina. Eles viveram no mundo faz milhares de anos atrás e simplesmente sumiram. E poxa, tudo certo aqui, vamos começar a nossa exploração. Só deixa eu pegar minha senha aqui da nave, partir para o espaço e... Que é isso? Não me estranha não, sou. Enfim, pegando a nave a gente pode explorar todo o mapa do jogo de uma vez.
E assim, realmente não tem um caminho certo, não tem um caminho errado, você vai aonde você realmente quiser. Só passando bem rapidamente sobre cada planeta, a gente tem o Recanto Lenhoso e sua lua chamada Terra de Lia, que enfim, dispensa apresentações, vocês já viram. Temos os Gêmeos da Ampulheta, que são 2 planetas conectados por um túnel de areia, o Gêmeo Cinzento e o Gêmeo Cálido. Temos o Vale Incerto, que tem um fucking buraco negro dentro dele e uma lua que fica jogando bolas de fogo sobre o planeta. Temos o Profundezas do Gigante, que é o maior planeta do jogo, entupido de furacões que fica arremessando as ilhas de lá para fora da atmosfera dele. Temos o Embrulho Sombrio, que parece um resquício de um antigo planeta dominado por esse cipós e a semente no núcleo. Temos o Xereta, um cometa que fica rodando o sistema solar, claramente inspirado no cometa Halley. E, por fim, no centro de tudo, o nosso brilhante e imenso Sol. Enfim, como o nosso onduloscópio fala que tem um assobio na nossa lua, bora lá primeiro. E de fato tem alguém lá, o Esker, que é um caipira que tá vivendo uma vidinha pacífica ali na lua. Pertinho daí você acha o diário dele, que você vê ele falando das pesquisas e coisas que ele achou no espaço com o onduloscópio dele. Ele comenta de outros viajantes que tem no espaço que ele escutou durante os dias. Porém tem uma parada muito foda aqui. Ele diz que começou a escutar a gaita que o Felspattle tocava no Recanto Lenhoso. E de fato, se você pegar o seu onduloscópio e apontar pra lá, você realmente escuta a gaita dele. Pior que isso, se você começar a fuçar o seu aparelho pelo espaço, você também escuta a gaita do Felspattle no Embrulho Sombrio. Porra, cara, maneiríssimo. A gente tem uma pista de onde a gente vai encontrar um dos maiores exploradores espaciais desse jogo. Bora pegar a nossa nave e procurar ele. Ah, velho, puta que pariu. O Sol explodiu. Ele se transforma em uma supernova e acaba com todo o sistema solar, matando todo mundo vivo ali. Toda vez que você morre, você começa do início, com tudo que você aprendeu na partida passada e tenta explorar o universo mais uma vez. Ora, Wilds, você tem 22 minutos para explorar um mapa atrás de... bom, algo, antes que o Sol exploda mais uma vez. Você não recebe nenhum item, você não ganha experiência para subir de nível, tudo que você tem é a sua nave, pouquíssimas pessoas pelo espaço e muitas, mas muitas perguntas. Sendo muito sincero, Outer Wilds não tem missões, side quest, e se você for para pensar, o jogo nem história tem. Em 90% do jogo você é um observador tentando entender primariamente por que o Sol explodiu, e 2, por que você tá num loop temporal. E até esses objetivos são meio incertos. Com o tempo você vai entendendo a lore do jogo, entendendo o porquê de cada coisa. Mas acho que a chave principal desse jogo, que é a sua força motriz para explorar o mundo, é a curiosidade. Absolutamente todo canto do jogo tem algo para explorar, que te dá um rumo para ir para algum lugar, que te leva para outro lugar e assim vai. Por exemplo, aqui mesmo na Terra de Lia tem uma espécie de radar de estrelas, que quando você escolhe ele basicamente aponta para esse planeta. Porém, tem um quarto planeta que quando você aponta para ele não aponta para lugar nenhum, como se estivesse procurando por ele pelo espaço. Na parte de baixo desse radar você vê um registro, falando que esse radar é para encontrar um objeto chamado Olho do Universo, e como deu para ver, não funcionou. Mas que tem um novo radar sendo construído no Vale Incerto, então agora você tem um norte para seguir no jogo. Enfim, é mais ou menos assim que a história vai sendo construída e contada. Você vai descobrindo mais e mais coisas dos Nomais, que é a verdadeira estrela desse jogo, que vai te dando um rumo do que você tem que fazer em seguida. Além disso, toda vez que você descobre uma informação útil ou relevante, ela vai para o seu diário de bordo, em uma espécie de mapa mental dando um resumo do que você descobriu. Você descobre que existe uma lua quântica que toda vez que você para de olhar para ela some. Tem uma região no fundo do Profundezas do Gigante que é impossível você acessar, mas que, segundo os registros que você leu,
sabe que tem coisa para fazer lá. Você chega a descobrir mais sobre os tripulantes que estão rodando no sistema solar. Temos o Esker, que eu comentei anteriormente. Temos o Riebeck, que está no Vale Incerto. Ele tá ali, segundo ele, para explorar a cidade de Pendurada, que tem várias construções e monumentos antigos dos normais. É uma cidade super interessante, você acha muita informação sobre os experimentos que essa espécie estava fazendo nesse sistema. Temos o Shert, que está fazendo atualizações de novas estrelas. Ele também é a primeira pessoa a comentar sobre como ele tem visto que várias estrelas ao redor do universo estão morrendo nesse momento. Aliás, uma curiosidade que tem no mapa é que quanto mais tempo vai se passando para o fim do nosso Sol explodir, mais e mais estrelas vão desaparecendo do mapa. E uma coisa meio triste é que quando a gente comenta sobre o fim do nosso Sol estar iminente, o Shert meio que entra num estado catatônico. Tadinho. Temos também o Gabbro, que talvez seja um dos mais interessantes desses exploradores. Ele também está explorando por aí, mas ele é o único junto com você que está ciente que está num loop temporal. Ele comentou que aquela mesma estátua que a gente viu no começo do jogo brilhou os olhos para ele e desde então ele está preso no loop. O mais curioso é que parece que ele não se importa muito, nem pensa em fazer algo a respeito disso. Enfim, deixa ele quietinho aí enquanto ele fica sendo arremessado para o espaço pelos furacões do planeta. E por fim, temos, quem diria, o Felspato, que está vivo dentro do embrulho sombrio. Ele comenta que a nave dele caiu quando ele quase foi comido por esses peixes bizarros e desde então ele ficou aqui. A gente pergunta se ele não tem interesse em reportar isso para a Outer Wilds Ventures, sobre ele estar vivo, já que todo mundo já tá achando que ele morreu. Ele comenta que queria ficar quietinho, porque ser famoso e muito foda é difícil, então ele tá meio que tirando férias. Enfim, são todos os personagens muito interessantes e importantes para a história. Eles dão muita informação útil para conseguir progredir no jogo e aprender mais sobre os normais. Falando neles, quanto mais você vai jogando e explorando, mais você vai entendendo os objetivos dos normais nesse sistema, o que eles estavam tentando fazer aqui. E puta que pariu, pensa num povo super interessante. Eles são verdadeiros caçadores de conhecimento. Eles vieram para esse sistema em busca de um tal sinal que eles nomearam de Olho do Universo e tentaram de tudo para tentar encontrá-lo. Radares, mecanismos de buracos de minhoca, tudo mesmo. Mas sem sucesso. Até que, infelizmente, eles tiveram um fim prematuro. Tudo que sobrou foi o resto de seus experimentos. O que sobrou de sua história. Como tudo que você faz no jogo é resetado depois de 22 minutos, tudo que você tem nele são puzzles para descobrir mais da lore e saber qual o próximo passo que você pode tomar. Os puzzles desse jogo são inacreditáveis de genial. Tem uma magia muito única neles, de eles serem resolvíveis desde o primeiro minuto do jogo, mas você não sabe como. Por exemplo, eu tinha citado anteriormente sobre a lua quântica que sumia quando você parava de olhar para ela. Se você tentar pousar nela, ela desaparece da mesma forma. E pô, não tem muito o que fazer agora. Só que, se você explorar o mapa, você vai encontrar um lugar chamado Torre dos Julgamentos Quânticos, que ela tem os ensinamentos dos objetos quânticos no jogo. Todo objeto quântico emite uma frequência quântica, quem diria, que serve para identificá-lo. Nesse lugar tem uma série de puzzles explicando o funcionamento e como manipular esses objetos. E lá você aprende uma regra fundamental. Quando um observador para de olhar para um objeto quântico e volta a olhar para aquela mesma direção, o objeto quântico desapareceu. Agora, se tem pelo menos 2 observadores olhando para o objeto continua lá. E assim, você não tem uma segunda pessoa para te ajudar nisso. Então, o que você pode fazer? Bom, que tal usar o seu batedor, que tem uma câmera embutida nele? Aí você poderia olhar pela câmera enquanto para de olhar para o objeto e funciona. Com isso você aprende as leis quânticas do jogo. Só que, peraí, a lua quântica chama a lua quântica. Ela some quando eu paro de olhar para ela. Ela emite essa frequência quântica. E se, quando eu estiver indo em direção a ela, eu jogar um batedor para ser meu segundo observador e tentar entrar na lua? E funciona. E essa descoberta é facilmente uma das mais importantes, porque dentro da lua você encontra o último Nomai vivo, chamado de Solanum. Solanum explica muita coisa pra gente. Ele fala sobre a peregrinação para a sexta localização, que é esse lugar que você encontra na Lua, que todo Nomai fazia. Ele também comenta sobre o objetivo dos Nomais nesse sistema solar, que era de encontrar o olho do universo, enfim, isso aí eu já expliquei.
Nosso diálogo não é muito longo, mas é facilmente um dos mais importantes que existem aqui. Muitos puzzles são resolvidos com essas dicas que o jogo vai te dando durante a play. E a melhor parte, quando esses puzzles são resolvidos, normalmente você descobre as informações mais importantes para continuar a jornada. Você vai sambando nesses dois mundos, o da leitura, informações e conhecimento dos normais, e o da exploração, utilizando as informações que você aprendeu para resolver puzzles e descobrir novos locais. Sério, se você acha que você explorou cada centímetro desse jogo, pense de novo. Vocês têm ideia que lá pra minha 9ª hora de jogo, depois de não saber mais o que fazer, eu descobri... Que idiota. Eu descobri que tinha uma construção no Gêmeo Cinzento que ia aparecendo com o tempo que a areia dele ia subindo, ia sendo transportado pro Gêmeo Cálido, até que tudo fosse descoberto. Ah, e paralelo a isso, enquanto muitos locais iam sendo descobertos nesse planeta, no Gêmeo Cálido, que é o planeta conectado a ele, muitos lugares vão desaparecendo e sendo soterrados pela areia. Então você tem que ir rápido. Enfim, eu acho que eu expliquei bem o que você vê no jogo, o que você faz nele, enfim. Mas talvez eu não expliquei bem o motivo dele ser tão único e bom. Veja bem, a gente dialoga com algumas pessoas durante a nossa jogatina, mas nunca com os normais. A verdade é que eles são uma espécie realmente triste. No seu final, quero dizer, quase tudo que você vê de artefatos e tecnologia que você utiliza para poder explorar o mundo e descobrir os seus mistérios foram criados por eles, mas só foram criados por um único motivo: descobrir a localização do olho do universo. Praticamente todo o registro de conversa deles que você acha deixa muito claro o porquê deles estarem aqui. Cara, tem um templo do olho do universo, construído para justamente mostrar o amor e a importância que eles dão para esse sinal. Eles não nasceram para encontrar o olho, mas definitivamente dedicaram o resto das vidas deles e a razão de sua existência para isso. E adivinha? Eles não conseguiram. Na verdade, quando eles finalmente encontraram a localização do olho, já estavam todo mundo morto. Não tinha ninguém ali mais. Literalmente foram anos. Na real, a gente não tem muita noção do quanto tempo que eles ficaram pesquisando e procurando pelo olho, mas foi muito tempo procurando esse objeto para nem chegarem perto. Acabou o sonho. Até que você aparece. Um jovem, inexperiente, recém-explorador espacial que se prende em um loop temporal logo nos últimos 22 minutos finais do sistema solar. É a única pessoa capaz de fechar esse capítulo. Seu objetivo, como uma das duas únicas pessoas cientes desse loop, até porque a outra que também entrou nele e não faz nada a respeito, é descobrir o que está acontecendo, terminar o loop e, por fim, encontrar o olho que os normais tanto procuraram. O que é algo bem justo na realidade. Você só sabe sobre os objetos quânticos e saber chegar na Lua graças aos estudos e pesquisas feitos pelos normais. Você só tem acesso ao centro do profundeza do gigante e pegar a senha para a localização do olho graças às informações disponibilizadas pelos normais. Você só encontra a nave mãe deles, conhecida como o Hospedeiro, que pousou aqui, foi destruída devido à expansão dessa massa de cipós do embrulho sombrio, em que várias pessoas morreram, alguns tentaram desesperadamente sobreviver, mas sem sucesso, graças aos conhecimentos guardados por eles. Você só encontra o núcleo principal, que gera o loop temporal, o mesmo que você utiliza para poder reabastecer a nave deles para procurar o olho, graças aos incessantes estudos e a poderosa vontade de aprender sobre o desconhecido. Tudo de relevante, importante para, no fim do jogo, quando você finalmente se liberta do loop, no fim da vida útil desse sistema solar, o seu personagem sabe muito bem o que ele deve fazer: completar uma jornada. Em nenhum momento é dito para você fazer isso. Em nenhum momento o jogo pede para você colocar um novo núcleo no hospedeiro, inserir a senha da localização do olho do universo e partir para essa viagem do desconhecido. Na verdade, seria totalmente plausível, depois de você acabar com o loop temporal, você se sentar em algum planeta e morrer em paz, junto com todo o sistema. Apesar de ir pro olho seu final, entre aspas, canônico, não existe final certo. Apesar que esse final seria, depois de tudo isso, o mais certo a se fazer, por uma coisa que o jogo construiu desde o primeiro minuto com você: empatia pelos normais.
E a partir de agora eu vou entrar em um julgamento de opiniões e ideias que eu tenho sobre o jogo e como ele pegou em mim, como eu interpretei o jogo na minha primeira play e por que isso faz sentido pra mim. Vai ser uma coisa meio viajada, mas eu espero que vocês entendam o meu ponto no final disso. Então, para vocês entenderem essa relação da empatia e o jogo, vamos voltar lá para 1637, quando Pierre de Fermat, um famoso matemático na época, escreveu: descobri uma demonstração maravilhosa dessa proposição que, no entanto, não cabe nas margens deste livro. Tentando realmente resumir, eu não quero ficar entrando em coisas matemáticas aqui, vocês não estão interessadas nisso. Tá ligado o teorema de Pitágoras? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado? Então, o que o Fermat tá querendo dizer? Se você mudar o expoente de 2 para 3, 4, 5, enfim, qualquer número maior do que 2, não existe solução. Basicamente, é isso que ele está querendo dizer. Fermat tinha descoberto uma solução de um problema matemático antigo já. Só que, como podemos ver, ele não tinha espaço no livro para poder demonstrá-lo. O problema é que ele não colocou essa porra de anotação em nenhum lugar. E adivinha? Ele morreu. Junto com essa proposição. Até hoje é um grande mistério se ele realmente conseguiu provar isso. Vocês vão entender bem o porquê dessa dúvida. Mas o fato é que Fermat era um gênio. Ele tinha um grande histórico como matemático e tinha provado uma porrada de coisa. Então, existia essa possibilidade. Enfim, parece que toda uma comunidade acadêmica precisava lidar com esse problema agora. E não foi por falta de tentativa, galera. Desde sua morte, muita gente tentou provar esse teorema, que foi conhecido como o último teorema de Fermat, mas sem sucesso. E nomes conhecidos como Euler chegaram a dar sua contribuição, mas sem sucesso de mostrar um caso geral. Esse problema era tão absurdo que em 1908 surgiu o prêmio Wolfskel. Eu não sei como é que pronuncia isso. Wolfskel? Surgiu o prêmio Wolfskel, que estava dando uma fortuna para quem resolvesse o problema. Nesse meio tempo, dois matemáticos fizeram uma contribuição que a princípio não tinha nada a ver com o problema, mas que futuramente iria ser usado para resolvê-lo. Yutaka Taniyama e Goro Shimura tinham formulado a conjectura de Shimura-Taiyama. E assim, outro teorema que vocês não precisam entender, mas tinham descoberto uma coisa muito interessante sobre ele. Se fosse possível provar esse teorema, automaticamente eles poderiam provar se o teorema de Fermat era verdadeiro ou não. Então, nada. Assim, surgiram várias provas falsas depois do prêmio em dinheiro, mas nenhum progresso estava sendo feito. E as pessoas começaram a desistir de procurar soluções. E então surge Andrew Wiles, um matemático britânico que voltou a procurar uma solução para o teorema. A parte curiosa é que quando ele começou a estudar uma solução, com medo de que seu projeto fosse aproveitado por algum vigarista para ganhar o dinheiro do prêmio, ele estudou e desenvolveu o problema sozinho. Depois de vários anos tentando resolver o problema, Andrew Wiles finalmente tinha chegado numa solução. E ele foi demonstrar o teorema que ele tinha chegado, mas infelizmente ele estava errado. Ele possuía alguns erros e, enfim, ele teve que voltar para estaca zero. Andrew Wiles ele ficou bem frustrado com a tentativa dele e não conseguir resolver o problema sozinho, mas Richard Taylor tinha dado uma sugestão para Andrew Wiles para poder resolver o problema e, incrivelmente, essa era a última chave para poder resolver o problema que ele estava tendo na sua demonstração. Por fim, depois de quase 10 anos e uma tentativa frustrada de provar o teorema, ele finalmente conseguiu provar o último teorema de Fermat. O teorema que ficou aberto por mais de 300 anos. Um dos mais difíceis e desafiadores da história havia finalmente sido fechado. Se você tiver interesse em saber mais detalhes dessa história, leia o livro O Último Teorema de Fermat. É um puta livro, ele conta em detalhes toda essa história, desde a proposição do Fermat até a descoberta do Andrew Wiles e os dias atuais dele. Enfim, vocês perceberam a questão de cooperação aqui? A
Apesar do trabalho individual do Andrews, ele só conseguiu resolver o problema graças a diversas tentativas e estudos de outros matemáticos. Matemáticos esses que sonhavam tanto quanto ele para resolver esse problema. Mas a preço de quê? Tipo, de fato tinha o prêmio Wolfscale em jogo, mas ele só surgiu no 3º século dessa história. Sendo muito sincero, eu não acho que ele fez por dinheiro. Ele não fazia ideia se ele ia conseguir resolver, se era possível resolver esse problema com o material que ele tinha, ainda mais se isolando dessa maneira para procurar uma solução de um problema secular. Apesar de ser um puta de um gênio, é só uma pessoa. E mesmo que seja, é inegável que a razão que se monta a ciência desde o seu início é de gerar conhecimento, aprender novas coisas, controlar o mundo ao nosso redor. Como que vamos saber a utilidade das coisas se não exploramos elas primeiro? E mais do que isso, como que pretendemos fazer ciência, produzir conhecimento, tecnologias, artefatos, se não esperamos que o que produzimos será aprimorado pelas gerações futuras e que o legado do passado continue sendo buscado? A escrita é uma das primeiras tecnologias mais revolucionárias que a humanidade criou. Conseguimos através dela transportar conhecimento de uma pessoa do passado para além do futuro. Igual se faz na ciência. Tudo que o Andrew Wiles precisou para resolver esse teorema estava no passado, nas duras e incessantes horas de estudos, pesquisas e descobertas de mais de 300 anos, que culminou em uma pessoa resolver, por fim, escrever o final desse longo capítulo. Cooperação. Para mim, Outer Wilds é sobre isso. Nosso personagem não só aprende a resolver os problemas com o conhecimento que foi descoberto, mas principalmente, a nossa motivação como jogador não é apenas sair do loop temporal, ver o fim do mundo e acabou. É sobre tentar descobrir até o último resquício de conhecimento que existe nesse universo. E se o olho do universo voltasse o mundo ao normal? E se, sei lá, o olho do universo fizesse as estrelas rejuvenescerem para manter a vida da nossa espécie viva? A gente não sabe. Não só os normais, mas a gente também não sabe disso. O peso de anos de conhecimento caiu sobre uma única pessoa para decidirmos fazer o melhor possível e buscando o melhor resultado. Não sabemos as consequências dessas ações, mas só tem um jeito de saber: descobrindo, tentando. E quando finalmente chegamos na nave-mãe, colocamos a fonte de energia e colocamos as coordenadas do olho, é isso que a gente está procurando. No fim, essa é a resposta certa. O fim do nosso universo era inevitável. As estrelas estavam cada vez morrendo, enquanto a nossa estava prestes a partir também. Porém, como alcançamos aqui, podemos dar um novo começo para a nossa história. Quando nos reunimos com todos na fogueira, inclusive com Solanum, estamos juntando aqueles que buscaram juntos o conhecimento e a verdade. Sem eles, a gente nunca teria chegado até aqui. O conhecimento unido, compartilhado e explorado fez com que podemos criar um novo universo. Essa seria a minha mais sucinta explicação do final de Outer Wilds. Por fim, quando você está junto dos seus companheiros de viagem na fogueira e você conversa com Solanum, ele diz que fizemos com que um observador consciente entrasse no olho pela primeira vez e se questiona num tom de medo o que acontecerá agora. E aí ele te pergunta se já é hora de descobrirmos. E bom, eu tenho até uma ideia do que pode ter, mas infelizmente essa explicação não cabe nas margens desse livro. Até a próxima!